A semana ela foi marcada pelo recuo do governo golpista, né? No que diz respeito às iniciativas que ele estava tomando em uma reorganização da sua própria política. Vocês viram que o governo começou com um amplo leque de propostas que criaram imediatamente uma reação ampla pelo país inteiro. Nós já assinalamos que essa reação ela não foi gerada simplesmente pelas propostas, mas ela foi gerada pelo fato de que havia um movimento anterior contra o golpe. Quer dizer, à medida que o governo começou a anunciar as medidas, né, esse movimento que estava em crescimento, em desenvolvimento, ele explodiu numa série de manifestações de repúdio ao governo, que acabou sendo completamente desmoralizado, né? Na realidade, o golpe já estava desmoralizado de antes e o governo simplesmente, digamos assim, recebeu toda essa carga de desmoralização de imediato. Aí, os golpistas, eles corrigiram a rota, né? Voltaram atrás numa série de medidas que dizem respeito aos movimentos sociais e mantiveram as medidas de grande política econômica, sem alteração. Quer dizer, no que diz respeito aos artistas, problema da moradia, Secretaria da Mulher, essa coisa toda, eles voltaram atrás, porque também, numa grande medida, isso pode ser colocado mais para frente, né? E libera dá um pouco de tranquilidade ao governo para colocar em prática as medidas que ele considera que são as mais importantes, que são as privatizações, que são as medidas de cortes numa série de orçamentos, etc. e tal, né? Essa medida da desvinculação das receitas, que é uma medida muito importante, eles estão tentando engessar o orçamento para impedir qualquer crescimento de gastos sociais. Eles querem estabelecer, por um lado, um teto para os gastos e, por outro, desvincular as receitas para que eles possam usar para pagar o serviço da dívida com os bancos. Então, como o governo teve um relativo recuo, né, para poder tentar se estabilizar, a semana ela cai meio que numa situação de expectativa, sem um desenvolvimento muito definido. Em grande medida, ao que tudo indica, a burguesia e os golpistas traçaram o seguinte plano: esperar a votação no Senado, né, que é uma coisa que está sendo colocada em dúvida, a vitória dos golpistas, né? Colocar a votação no Senado. A hora que houver a votação no Senado, que o governo é um governo definitivo, aí o governo volta e reorganiza a sua política de ataques em geral à população. Finalmente ele tem 2 anos para fazer tudo isso daí, né? Então fazer urgente agora, daqui 2 meses, a política seria reformulada. Nesse sentido, nós não devemos ter nenhuma ilusão de que o recuo do governo é permanente, né? Isso aí seria uma ilusão totalmente absurda. Ele vai voltar a carga em todos os sentidos, alguns, inclusive, ele só camuflou a ofensiva e nem chegou a parar a ofensiva de fato, né? Bom, por que essas idas e vindas? Evidentemente que os golpistas, eles tinham o cálculo de que uma vez que a Dilma fosse suspensa da presidência, o assunto se encaminharia para uma situação de fato consumado, né? Eles pensavam assim: passou a primeira etapa, que era mais complicada, no Congresso, né, onde você precisava de 2/3, a partir daí são favas contadas, o pessoal vai ser obrigado a se conformar, o PT, o governo, etc. e tal, o movimento vai diminuir e pronto. Mas eles não contaram, ou contaram, mas não puderam evitar,
que o desenvolvimento da luta contra o golpe havia atingido um ponto onde já essa situação se tornava inviável, né? E a crise do golpe, do governo, coloca em pauta o problema de que o Senado pode reverter essa situação. Porque muitos parlamentares estão vendo a situação como um perigo para a própria estabilidade do regime político. Nós temos que pensar o seguinte: são 2 anos de governo Temer. Quer dizer, em 2 anos, isso daí pode entrar numa crise de grandes proporções. Pode levar o país, inclusive, a uma crise de características abertamente revolucionárias. Então, há toda uma conversa, né? Não dá para a gente dizer que a coisa será revertida ou pode ser revertida, porque a gente não está lá dentro. A princípio, há uma pressão muito grande sobre o Congresso, sobre todos os setores políticos para que acertem o golpe, mas não há dúvida nenhuma que se abriu uma brecha de crise muito grande com esse problema e o governo está procurando enfrentar essa situação, né?